Bom dia, irmãos. Vamos avançar um pouco mais no nosso estudo. Eu preciso ler 3 versículos apenas para fechar o estudo de ontem, coisa bem rápida. Nós estamos entendendo que alguma coisa nos impede de avançarmos. Eu e o irmão Romeu não combinamos o que partilhar, mas nós dois estamos partilhando o mesmo tema, com uma roupagem diferente, sobre impedimentos que existem, distrações que existem dentro dos nossos corações. E ontem eu mostrei para os irmãos a seriedade do tema da paternidade de Deus, da filiação nossa. Mostrei que nós temos 5 pais. Dependendo do pai que a gente permanece, é aquilo que a gente evidencia. Então, se não estamos permanecendo em Cristo, não vemos o nosso Pai Celeste. Então nós vamos refletir algum outro dos outros 4 pais, mas não vamos refletir o Pai Celeste. Então nós temos a necessidade de permanecermos em Cristo. E aí deixa eu mostrar para vocês 3 versículos apenas, e aí eu quero orar para a gente iniciar o próximo tema. Apenas 3 versículos em João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 32. João 8 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta? Na tua luz, temos a luz. Contemplai-o e sereis iluminados. Meus irmãos, quanto mais eu aproximar a minha mão dessa lâmpada, mais eu vou ver as imperfeições da minha mão. Quanto mais eu me aproximo da luz de Cristo, mais eu vejo as minhas imperfeições. A questão é, essas imperfeições têm que ser confessadas e oradas. Se elas não forem, não há possibilidade de cura. Confessamos a Deus, como nós vimos, 1 João 1,9, confessamos uns aos outros para sermos sarados ou curados. Então, uma vez que há incidência de luz, temos que tomar um caminho, o caminho de confessar. Isso foi dito no primeiro e no segundo estudo. Porém, o texto está dizendo que a verdade aqui liberta. Então, por que alguns irmãos não estão libertos? Porque ao se depararem com a sua verdade, eles não avançam no caminho da confissão. Simples. E aí, não tem jeito. Porque Deus trilhou um caminho de cura. Meus queridos, eu estou em Salvador. Se eu quiser ir para São Paulo e pegar o caminho de Fortaleza, eu vou chegar em São Paulo? Nós temos que entender que Deus tem caminhos que Ele determinou. O caminho da cura passa, em primeiro lugar, pelo caminho da confissão. Não havendo, não tem chance. Simples, né? Eu fui indagado por algumas irmãs ontem a respeito da questão da braveza, e algumas irmãs, não foi nenhuma nem 2 não, pediram um pouco de esclarecimento. Mas a pessoa mentirosa, eu sou responsável pela mentira dele? Óbvio que não. Óbvio que não. Você é responsável pelo seu pecado, e quem mente é responsável pelo pecado dele. Só que, meus irmãos, os pecados atuam por proximidade. Irritação facilita o pecado da mentira. Simples assim. Porque os pecados, eles têm afinidade. Pecados de dinheiro atraem pecados sexuais.
É uma afinidade que tem. Os pecados vão se atraindo à medida que você vai praticando eles, né? Então nós somos libertos na verdade. Porém, o versículo 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Aqui há um avanço maior agora no processo de libertação. Por quê? Porque o primeiro passo da libertação é a luz incidindo e eu estabelecendo qual é a minha verdade. Mas o segundo passo da libertação é eu me ver como filho. Por que o Espírito Santo não escreveu: se, pois, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que o Espírito Santo não escreveu: se, pois, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que me dá entrada no reino eterno, por que não escreveu: se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Por que o Espírito Santo não escreveu: se, pois, Jesus Cristo, se, pois, o nosso Senhor Jesus, se, pois, o Senhor vos libertar? Aprove ao Espírito escrever: se, pois, o... Porque, meus queridos, quando você se vê na condição de filho, acabaram os problemas. Você é verdadeiramente livre. Se eu pegar qualquer irmão em qualquer área, com ansiedade, depressão, angústia, tristeza, irritação, naquela área, ele não se vê como filho de Deus. Ele não consegue se ver. E aí, naquela área, ele é escravo do seu jeito de ser, do seu pensamento, das suas emoções, das suas vontades, ele é escravo. Então, o avanço da plena libertação passa diretamente pelo entendimento da filiação naquela área. Todos nós temos áreas que são difíceis. Todos nós temos áreas que são mais complicadas. E naquela área, você precisa de uma visitação da parte de Deus. Como o irmão Romeu colocou, uma visita de Deus. Uma. Lembra dos 3 homens visitando Abraão e Sarai? Eles tiveram o nome mudado naquela visita. Lembra de Jacó no Val do Jaboque? Ele teve o nome mudado naquela experiência. Então nós precisamos entender que todos nós teremos pensamentos, emoções ou vontades escravizantes, fortalezas mentais. O que você vai fazer? Você vai rodear aquele pensamento, aquela emoção, aquela vontade, até o Senhor fazer os muros de Jericó caírem. Amém? Até Ele te mostrar que você é filho. Eu tive algumas experiências de libertação. Uma delas, eu tinha muito medo de me faltar coisa no futuro. Então eu pus na cabeça que eu tinha que ter uma moradia. Se eu tivesse uma moradia, minha primeira esposa e os filhos estariam seguros, tá? Então, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma casa. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos, passou 10 anos, passou 15 anos. Chegou no 17º ano. Eu naquela angústia, e o Senhor me visitou numa esquina. Eu andando, indo para trabalhar. O Senhor me visitou e me falou assim: César, você é meu filho. Senhor, eu tenho muita segurança na tua paternidade. Então preste atenção, meu filho. O dia que eu quiser que você compre uma casa, eu te dou dinheiro para comprar. Enquanto eu quiser que você pague aluguel, eu te dou dinheiro para pagar aluguel. Meus queridos, sumiu.
visitação do Senhor. Depois de anos orando por aquela fortaleza mental, alguns meses depois, eu sou muito generoso, o Senhor me falou: eu quero que você suspenda as ofertas que você faz, e eu quero que você guarde dinheiro em casa. Meus queridos, guardei dinheiro por alguns meses, fui levar as crianças no colégio, estava voltando, aí vi lá, vende-se apartamento, um apartamento novinho. Aí liguei para a pessoa, fui até ela, era médico do meu pai. Ele me vendeu em 12 vezes. Porque ele conhecia meu pai, então ele imaginou: seu pai é um homem sério, você também deve ser. Então vou vender para você desse jeito aqui, sem um juro. Quem faz isso? Fui visitado na minha ansiedade. Uma visita, um val do Jaboque, você não desanime, você coloque o joelho no chão, você clame ao Senhor, você confesse a quem for necessário o seu pecado, e aguarde o dia da visitação do Senhor, amém? Mas o texto não para aí. Olha o que o versículo 38 diz: eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Lembra dos 5 pais? Por que Jesus era como homem, totalmente livre? Porque os olhos dele estavam no Pai o tempo todo. O que acontece com nós? De vez em quando a gente põe os olhos no Pai, e de vez em sempre a gente tira os olhos do Pai. E aí olha o pai terreno, olha o pai diabo, olha o pai dos outros, olha o que a gente não tem, não olha aquilo que Deus está nos dando. A gente vai olhando um monte de coisa indevida. E olhou errado. Os olhos são a janela da alma. É lá a lâmpada do corpo. É lá que você joga informação para dentro da sua alma. Então Jesus está ensinando: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Então o processo de libertação ele fica completo nesses 3 textos. Então, eu confesso as minhas verdades, eu olho, eu me vejo como filho, e então eu cuido do meu olhar para não colocar o olho em coisas indevidas. Os irmãos estão entendendo? Aí o processo de libertação é pleno dentro de nós. Amém? Agora vamos começar o estudo de hoje. Curva a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Senhor, eu peço a tua bendita visitação. Eu peço que o Senhor nos ajude a te encontrarmos no nosso dia a dia. Eu peço que nessa manhã, nessa palavra, o Senhor visite os corações, tocando os corações. Senhor, precisamos do Senhor. Por isso, vem sobre nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se eu fosse fazer um estudo longo sobre desânimo, eu precisaria, na primeira sessão, estudar a vida de Elias. Porque a Bíblia diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias é a pessoa a ser estudada sobre crises emocionais. Deus fez de um jeito singular. Nós temos 2 homens nas Escrituras arrebatados: Enoque e Elias. Enoque foi caminhando com Deus tanto, que chegou um ponto do caminho que Deus falou assim: ô Enoque, nós estamos mais perto da minha casa do que da tua, sobe para cá. Porque ele estava tão unido, tão próximo, que ele ficou com o Senhor, já foi arrebatado. Elias é diferente.
Elias é um homem igualzinho eu e você. Elias é um homem cheio de pensamentos e cheio de emoções. A mente dele é uma mente carregada, o afeto dele é um afeto carregado. E aí, depois de 3 anos vivendo algo muito intenso, porque ele disse: só vai chover sobre a minha palavra. E Deus o abençoou nesta fala. O problema é que nós pegamos uma região inteira com fome, com escassez, com morte, e quem era o responsável? Elias. Tanto que Acabe, quando vê, é uma provocação maligna, porque Acabe era um homem maligno, mas o que ele diz? Lá vem o perturbador de Israel. A viúva, na casa onde ele se hospedou, o acusou. Vieste aqui para trazer à memória o meu pecado, quando o filho dela morreu. Então Elias é um homem judiado pelas relações. Nós não temos uma origem clara dele, mas ele é um homem extremamente exigido nas relações humanas. Obadias, que era servo de Acabe, que havia escondido 100 profetas do Senhor e sustentado com água e pão esses 100 profetas, Obadias, quando o encontra, vira e diz: Acabe está à tua procura. E Elias diz para ele que eu vou encontrar. E Obadias vira e diz: não vou te largar não vou te largar. O Espírito de Deus vai te tomar, vai te levar para um outro canto, e a minha vida vai estar em risco. Toda a relação que ele tem é uma relação estressante. De repente, ele vai, faz o altar, o Senhor visita, vem, traz fogo, lambe aquela água, consome o holocausto, a madeira. Ele pega e mata 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Jezabel, porque ele havia mandado chamar todos os 850. Ele mata um por um, obviamente que com a ajuda do povo de Israel. Ele foi e matou. No dia seguinte, Jezabel manda um recado: façam-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida o que fizeste a vida dos meus profetas. E o texto diz assim: temendo, pois, Elias. Meus irmãos, não faz sentido. Ele fugiu do recado de uma mulher. Ele enfrentou uma nação idólatra. Ele enfrentou rei. Ele enfrenta cada desafio que tem. O ribeiro seca, ele vai para a casa da viúva. A botija da viúva tem só para um pão. Ele manda fazer e a botija nunca para de ter coisas, os produtos para fazer o alimento. Ele tem o filho da viúva morta, ele vê aquilo. Não faz sentido. Não faz. Por que Deus pega um homem que foi arrebatado, um homem de Deus, para mostrar o que é uma crise? Porque ele teve uma crise de ansiedade, de depressão e de suicídio. Não faz sentido. Por quê? Os irmãos vão me entender. Quantos aqui não acordaram um dia com crise de pânico? Ai meu Deus, eu não estou bem. Quantos aqui não acordaram taquicárdico? Quantos não vão dormir com tontura? Quantos não têm dor aqui? Fazem apertamento, fazem bruxismo, tem ATM, tem enxaqueca, tem dor de cabeça. Tudo isso é sinal de crise de ansiedade. Estávamos bem.
de repente acordamos com uma crise. Não é normal. Não é normal, mas assim é nas Escrituras. Assim é. Então, uma coisa que nós compreendemos em Elias, que o problema não foi o recado de Jezabel. O problema foram os 3 anos que ele ficou naquela situação. Porque naquela situação, ele foi levado à exaustão física, mental e espiritual. E aí, de repente, acorda em crise. Há um tempo atrás, eu estava atendendo uma mulher com muita condição financeira, bateu na porta da clínica. Minha secretária teve que interromper, chegou lá, eu preciso falar com o César, por favor, eu preciso falar com ele. Minha secretária interrompeu, cheguei lá, uma pessoa que eu conheci, com uma condição financeira muito grande, ela falou: César, estava dentro do avião, e eu tive que parar o avião, antes dele taxiar para levantar voo, tive que sair do voo, e tiveram que tirar minha mala, passei a maior vergonha do mundo. Ela teve uma crise de ansiedade antes de voar. Quem aqui já teve crise de ansiedade? Levanta a mão. Ela saiu do aeroporto e foi para a clínica. Uma crise de pânico. Ficou meses, voava o mundo todo. Ficou meses sem voar. Qual era o problema dela? O casamento. Estava exausta, levada ao limite dela por causa do casamento. Resolvemos o casamento, desapareceu a crise, nunca mais teve problema. Então, a maneira pela qual as nossas crises aparecem pode ter a ver ou pode não ter a ver com a situação. Então nós podemos colocar pânico em qualquer coisa que seja. Nós podemos somatizar em qualquer órgão do corpo. Nós podemos ter problemas de qualquer ordem. Não quer dizer que a maneira que está aparecendo é o nosso problema. Elias estava tão exausto, mas tão exausto, que o recado de uma mulher foi suficiente para colocar ele em crise. Dali nós tiramos 3 coisas bem simples. A crise, ela aparece por 3 gatilhos, quando você estuda Elias. Limites, você está exausta. Por limites nós temos que compreender 2 coisas. Eu posso carregar um saco de 100 quilos e em 2 minutos vergar minha coluna, ou eu posso carregar 2 sacos de 10 quilos e em 1 ano vergar minha coluna. Então pode ser uma coisa menor, com muito tempo, pode ser uma coisa maior, com pouco tempo. Então, eu vou contar uma experiência minha. A Alessi partiu dia 30 de agosto. Dia 1º de dezembro, passei 32 dias sem conseguir sair da cama. Eu acordo muito cedo para exercitar e para ter meu tempo com o Senhor. Não consegui. 32 dias. Na cama, acordado, sem ter força para sair. Estava de luto. Do mesmo jeito que veio, foi embora. Em fevereiro. Outros 32 dias. Aí eu consegui fazer uma coisa. Saí da cama, fui para o sofá, liguei o YouTube e fiquei ouvindo música do Senhor. Música boa. E aí me alimentei pelas músicas. Do mesmo jeito que veio, foi embora. Em junho,
16 dias, sem conseguir sair da cama. Repeti o mesmo processo. Fui para o sofá, liguei o YouTube, procurei música boa e me alimentei através do louvor e da adoração. Meus queridos, quando você tem uma crise, ela aparece de algumas formas, especialmente 3. Deixa eu concluir. 3 os gatilhos: limites. O segundo, expectativa. Mulher é dada a ter muita expectativa. Que mulher aqui está com expectativa de alguma coisa? Levanta a mão. Olha lá. Por que eu digo que Elias teve expectativa? Porque quando ele reúne o povo e os profetas de Baal, ele diz assim: se Baal é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Deus, segui ao Senhor. Então Elias tinha uma expectativa de que através daquela experiência o povo tornasse ao Senhor. E o povo não tornou. Por quê? Porque Elias esperou algo que ele queria, não que Deus havia prometido. Vocês estão entendendo? Tanto que quando o Senhor o restaura, o Senhor diz: unge Eliseu, profeta, diante de ti, unge a Jeú, rei de Israel, e unge a Azael, o rei sobre a Síria. Isso. Então, o que Elias começou, outros irmãos continuariam. Mas ele pôs uma expectativa de que é ele quem faria. Presta atenção. Expectativa é diferente de esperança. Porque a expectativa dita tempo e forma. Senhor, hoje à noite eu vou fazer uma comida gostosa para o meu marido. E aí eu vou sentar para conversar com ele sobre aquele tema tão difícil. E aí, chega a noite, você fez aquela comida, e no meio do jantar, você cheio de expectativa, ele diz: hoje tem jogo do meu clube, eu vou assistir. E entre você e o jogo, ele já fez a opção, é o futebol. Você esperou algo que Deus não te prometeu. Não espere o que Deus não te promete, porque você vai terminar em crise. Vocês estão entendendo? Então ele teve expectativa. E a terceira coisa, ele teve culpa. A viúva o culpou, Obadias o culpou, Acabe o culpou. Então culpa, quem aqui sente culpa? Levanta a mão. Levanta alto. Meus irmãos, como foi ensinado, culpa pode ser de uma alma rígida, pode ser de Satanás. E aí você com aquele peso indevido, a culpa ela só é santa. Antes de eu confessar, confessei, acabou. O Senhor jogou teu pecado na profundeza do mar. Lembra o submarino que implodiu? Ele implodiu a menos de 4.000 metros de profundidade. Sabe quanto que o mar tem de profundidade? Quase 12.000. A ciência sabe mais do céu do que do fundo do mar, porque a ciência não encontra forma de chegar lá no fundo. Sabe onde o meu e o teu pecado foi colocado? Num lugar que ninguém alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sou eu ou você para irmos lá pescar ele? Quem sou eu para falar do pecado do irmão? Quem sou eu? Nós estamos loucos. Quem sou eu? O Senhor o lançou na profundeza do mar. Quem sou eu para resgatar, seja o meu, seja o de qualquer um dos irmãos? O amor cobre multidão de pecados. O fato é que Elias teve culpa. E culpa é uma outra coisa que nos coloca em crise. Teve essas coisas, você vai entrar em crise ou de ansiedade. Eu vou resumir da seguinte maneira: eu vou colocar de um jeito que não é de todo adequado. A única doença
está entre aspas, que a Bíblia cita é a ansiedade. Se eu for colocar de um jeito adequado, é a seguinte: a única emoção que a Bíblia apresenta mais intensamente, que pode desregular o ser humano, é a emoção da ansiedade. O Senhor não condenou a ansiedade, mas o Senhor condenou o andar ansioso. Aí eu vou te dizer, se uma pessoa estiver em crise de ansiedade, ela vai ter 3 características, individuais ou qualquer uma das 3. Ela vai ter pânico. Pânico não é medo, porque no medo você acha que algo pode acontecer, no pânico você tem certeza que está acontecendo. O pânico é diferente. Você vai ter pânico, Elias mostra isso. Você vai ter somatização, você vai colocar no corpo o teu estado mental. Então você começa a ter reações físicas. Quem aqui de vez em quando tem taquicardia? Levanta a mão, levanta alto. Certo? Quem aqui tem dor muscular? Levanta a mão. Quem aqui tem dor nessa região? Levanta a mão. Olha lá. Quem aqui tem enxaqueca? Levanta a mão. É um bom grupo. Os enxaquecados. Sabe quem que tem enxaqueca? Quem pensa muito. Quem quer controlar tudo. Quem aqui é controlador? Eu tive uma dor, por anos, isso jovem, aqui e aqui. É a primeira dor que aparecia em mim. Por quê? Porque eu colocava no corpo meu estado emocional. Fiz tudo quanto é tipo de exame, não achei nada. Quando aprendi a resolver minha ansiedade, nunca mais. Nunca mais. Por que nós temos dor física quando é de fundo emocional? Porque o que libera a adrenalina dentro de nós é um pensamento chamado ameaça. Se sentiu ameaçado? Quem aqui se sente ameaçado por alguma coisa? Levanta a mão. Se sentiu ameaçado, a suprarrenal libera adrenalina e a adrenalina para no músculo. E o músculo tensiona. Você quer ver? Você vai fazer um exercício. Senta com as pernas retas. Descruza a sua perna. Você vai fazer um exercício. Você vai pegar a sua mão, colocar na perna direita e levar ela para a esquerda. Faz isso daqui. Tranquilo? Algum problema? Deixa eu mostrar como que é a alma do controlador ou de alguns de vocês, do ansioso. Tensiona a tua mão. Tensiona. E agora começa a fazer o movimento. Está cansando? Essa é a alma de alguns irmãos. Uma alma esgotada. Uma alma tensa. Uma alma que não encontrou a filiação. Uma alma que está tentando fazer o papel de Deus e controlar as situações. Uma alma que não entendeu que você tem um Deus que é soberano. O John Piper diz que Deus governa a bolha da Coca-Cola. Deus governa tudo. Eu estou com uma água com gás aqui. Ele está governando as bolhas. Porque Ele governa tudo nesta terra. Mas Ele não é só um Deus soberano, Ele é um Pai amoroso, que para nós governa tudo com amor, com zelo.
com cuidado. Vocês estão entendendo? Meus queridos, como é diferente olhar com a mente de Deus. Como é diferente olhar com a mente de Deus. Eu estava conversando com uma irmã, quando eu cheguei aqui, e ela contando da perda de um filho. E é uma experiência que eu não tenho. Eu não sei o que é perder um filho, mas eu perdi uma sobrinha filha, em 13 horas. Depois perdi a primeira esposa. Depois perdi minha sogra. Depois perdi minha mãe, num processo de 2 anos. E eu fui aprendendo que o Senhor Jesus teve perdas. 3. Perdeu José. A Bíblia não fala, mas a gente conclui. Perdeu João Batista, tanto que ele se recolhe à parte, logo depois que ele sabe da morte de João Batista, e perdeu Lázaro. Se eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu não quero partir, ou ter meu encontro com o Senhor, sem gozar as facetas da tua vida. O que eu estou entendendo? Ele está me ensinando sobre a morte. Aí virei para a Jéssica e falei, filha, acho que o Senhor vai cessar agora, porque sobrou você de mulher. E eu esqueci da minha secretária. 15 anos comigo. Eu não agendava nenhum médico. 70% do meu trabalho era ela quem fazia. E o Senhor a chamou. Eu saí de viagem para os irmãos em Campo Grande, e conversando com ela, me ocorreu o pensamento, e se a Márcia passar mal? 2 dias antes dela morrer. Eu achei que era um pensamento meu. O que eu deveria ter feito? Márcia, chorar por você, pela sua saúde. Não ia mudar o dia da morte. Mas o Senhor me comunicou. Ele falou comigo, conversando com ela. Na quinta-feira, na sexta eu viajei. No sábado, ela morreu. Meus queridos, e o Senhor é amoroso nas 5 perdas que eu tive. E quem sou eu? Eu acompanhei uma irmã que perdeu 3 filhos adolescentes na Covid e o marido. Quem sou eu para queixar? Quem sou eu? Tem gente muito mais sofrida, muito mais dolorida, muito mais complicada. Então, as crises, elas vão instalar sempre que você tiver um pensamento de ameaça dentro de você. Teve o pensamento de ameaça, você vai começar a jogar pro corpo a tua atenção, aquele pensamento. Os irmãos estão entendendo? E aí, o que o anjo fez com Elias? O anjo inverte a ordem, porque nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Quando você entra em crise, você tem que não começar pelo espírito, mas começar pelo corpo. O corpo precisa de repouso. Elias estava dormindo, o anjo trouxe pão, trouxe água, mas não condenou ele por estar dormindo. Deixou ele dormir. Você sabia que quando ele tem aquela experiência da chuva, vai lá e vê a nuvem? Não vejo nada. Ora, 7 vezes. Até que ele diz, vejo uma nuvem como a palma da mão de um homem. Elias vira e diz, prepara que vai cair grande chuva. Elias corre mais que a carruagem de Acabe 25 quilômetros. Ele faz um esforço físico monstruoso. Quem aqui está meio esgotado fisicamente? Levanta a mão. Olá, meus irmãos. É o caminho para ter uma crise. É o caminho para ter uma crise. Chega uma hora que você não raciocina. Quando eu me converti, eu fui servir ao Senhor. E eu não tive nenhum irmão mais velho que virou para mim e falou assim, César, menos, vamos devagar? Ninguém falou isso para mim. Aí,
Eu tive uma crise 7 anos depois da conversão, 8 anos depois. Eu tive uma crise de ansiedade e depressão, uma crise severa. Acordei um dia com a certeza que eu ia ser enterrado vivo. Vou ser enterrado vivo. 1 ano de crise. 1 ano sem atender. Não dei conta de atender. Até a crise sair de dentro de mim. Por quê? Por exaustão física. Estava exausto. Eu tinha 11 cargos na igreja, entre local, distrital e nacional. Eu servia ao Senhor de tudo quanto é jeito possível. E tive crise. Foi quando eu fui estudar sobre Elias, com a ajuda do Paulo Bornelli. Fui garimpando material, e o Senhor foi construindo um entendimento de como é que as crises nossas se processam. Fiquei 1 ano em crise, 3 anos para sair da crise. 4 anos. Só que se eu sentar com você para conversar, eu te digo exatamente em que ponto da crise você está. Porque Deus me fez experimentar cada contorno da crise, para poder ajudar os irmãos de forma mais eficaz. Os irmãos estão entendendo? Então, quando uma crise de ansiedade aparece, ela vai aparecer de 3 maneiras básicas. Por que ansiedade? Porque é a única doença que a Bíblia traz. Qual é a maneira que ela vai aparecer? A primeira, ela aparece em crise de pânico. A segunda, ela aparece numa crise de somatização. Você coloca no corpo teu estado emocional. Terceira, você pode deprimir. Do meu ponto de vista, a depressão deriva de um pensamento ansioso. Os manuais trazem em separado transtorno de humor, depressão, e transtorno de ansiedade e pensamento. Eu estou tentando olhar pelas Escrituras. A doença que a Bíblia nos apresenta é a ansiedade. E ela pode trazer como subproduto a depressão ou o desânimo. E meus queridos, nós temos 3 originais nas Escrituras para a palavra desânimo. Quem aqui já ficou desanimado na vida em algum momento? Levanta a mão. Olha quanta gente. Nós temos 3 palavras na Bíblia para desânimo. 3. Nós vamos dar uma olhadinha na primeira. Nessas palavras há um avanço. São apenas 9 versículos bíblicos nessas 3 palavras. Então o tema da depressão está trabalhado em 9 versículos. Nós vamos olhar o versículo e o contexto para tentar entender qual é o ensino do Espírito para nós. A primeira palavra é atumeu, que significa estar desanimado, abatido, quebrado de espírito. Depois você pode pegar o estudo aí e escrever com calma. Estar desanimado, abatido, quebrado de espírito. É a palavra mais leve que existe para desânimo. Depois nós avançamos para uma segunda palavra, que é ekakel, que significa estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. Então você avançou nas mesmas emoções, tem um peso mais forte agora nesta emoção do desânimo. Depois, são 6 versículos nessa palavra. Depois nós vamos para a última palavra, que é exaporeomai, que significa estar totalmente perplexo.
estar completamente destituído de medidas ou recursos, ou seja, não tem escapatória. Renunciar toda a esperança, estar em desespero. Então nós temos irmãos aqui, muitos irmãos levantaram a mão sobre o desânimo. Nós temos irmãos aqui que já estiveram nessas 3 palavras. Você pode estar em uma, você pode estar em 2, você pode estar nas 3. Você pode iniciar já na última. Não há regra para isso daqui. Não tem regra para isso daqui. A Bíblia, ela é confirmada pela ciência. Porque nós temos que lembrar que a Bíblia é a Bíblia. Ciência não é exata. Mas a ciência vai confirmando as Escrituras. Por exemplo, o homem foi feito do pó da terra. Então nós somos feitos do elemento planeta Terra, certo? O planeta Terra tem quanto por cento de água? 70. Quanto por cento de matéria? 30. O corpo humano é constituído de 70% de água, 30% de matéria. A ciência confirma as Escrituras. Simples assim. Nós não dependemos da ciência, não dependemos. Mas ela comprovando, a gente tem a fé renovada. Então, esses 3 estágios, olha como que a ciência qualifica hoje a questão da depressão. Para a ciência, nós temos hoje 11 tipos de depressão. Nós temos o que é chamada de depressão maior, que é aquela pessoa abatida, desanimada. Aquela que nasceu de farol baixo. Vocês estão entendendo? É uma depressão que dura muito tempo dentro dela. Nós temos uma distimia. O que é distimia? Um transtorno depressivo persistente. Então aquilo persiste dentro de você. Nós temos um transtorno disfórico pré-menstrual. A ciência diz que TPM é depressão. Aguenta agora, homens. Querido, estou deprimido. É uma forma de depressão rápida, mas é uma forma de depressão. Nós temos a depressão pós-parto. No puerpério, nós temos uma depressão sazonal, que ocorre por algum motivo. Você tem uma perda de um parente, você tem a perda de um casamento, você tem a perda de um emprego, você tem a perda do trabalho, você se aposenta e não se preparou para aquilo, então você pode ter uma depressão que é sazonal, que ela vem num determinado período. Nós temos uma depressão atípica, que você não encontra uma justificativa. Você tem um transtorno bipolar, onde você está eufórico e de repente 3 meses de cama. Você tem uma depressão resistente. Você conversa. Sim, irmão. É verdade, irmão. É verdade, você está certo, irmão. E a pessoa não consegue sair daquilo. Quem aqui é muito afetivo? Levanta a mão. Essas pessoas, ao deprimirem, podem ter uma depressão resistente, porque elas carregam demais na sua emoção. Você pode ter outros tipos, uma depressão produzida por medicação. Você pode ter uma depressão por uma condição médica. Então, por exemplo, se você tiver uma baixa de um ou outro hormônio, por exemplo, a ferritina, ou alta ou baixa, ela dá prostração.
E aí, você não está deprimido, mas você está prostrado. Por quê? Porque está faltando motorzinho dentro de você. Então a gente também tem que olhar como que o corpo está. Nós temos irmãos no nosso meio que trabalham com suplementação. Você faz um examezinho de sangue, você vai saber se você está bem ou não. Se precisa repor alguma coisa ou não. Pois bem, falei da ciência. Vamos falar das Escrituras. Primeira palavra para depressão. Fala da criança. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21 é o texto nosso. Essa palavra desanimado é atumeu, que significa estar desanimado, abatido, quebrado de espírito. Meus queridos, a gente faz uma leitura errada das coisas. Um dos sintomas de depressão na criança é a agitação. Quem ia imaginar isso? Que uma criança agitada pode ser uma criança desanimada. O ser humano, ele tem um hábito dentro dele. Isso ocorre no corpo e vai ocorrer no funcionamento da alma. O ser humano tem hábitos dentro dele. Então, por exemplo, existe um princípio chamado equilíbrio homeostático. Se eu ficar cego, o meu cérebro vai apurar a minha audição. Ele tenta equilibrar aquela parte que está em deficiência dentro de mim. Você está me entendendo? Então, se uma criança fica deprimida, ela tenta equilibrar, é um movimento involuntário, ela tenta equilibrar um abatimento que ela pode estar tendo. De que jeito? Ela fica mais acelerada. Ela fica agitada. Quem aqui tem filhos irritados? Levanta a mão. Levanta alto. Tá. Pode ser. Acho que não. Acho que nós temos mais pessoas com filhos irritados. A criança, quando fica irritada, ela vai ficar abatida. Então, quando nós provocamos um filho à ira, nós estamos treinando ele em afetos de abatimento, de desânimo. Então tem alguns adultos aqui que têm essa emoção encalacrada dentro deles. Por quê? Porque os pais irritaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui tiveram pais que te irritaram? Levanta a mão. Você vai ficar ou irritado ou desanimado, abatido. Porque a Bíblia atrelou as duas coisas. A primeira vez que eu ouvi isso, muitos anos atrás, eu estava ouvindo um psiquiatra. Ele falou, irritação numa criança é o principal sintoma de depressão. Aí, eu me lembrei do texto bíblico. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Só que a palavra irritação, ela precisa ser estudada um pouquinho. Nós temos 4 originais na Bíblia para a palavra irritação, para a palavra ira. Nós temos tumos, ergos, parorgizo e eritizo. Tumos é aquela irritação em que você quebra coisa. Quem aqui quebra coisa, levanta a mão. Quando está irritado, levanta alto. Gente, é triste. Quem aqui tem pensamento de quebrar coisa, levanta a mão. Gente, é terrível. Tumos.
A primeira vez que essa palavra é citada, ela é citada quando Herodes se viu enganado pelos reis magos, e o texto diz que ele ficou furioso, tumos, e ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então é uma ira que cega, dura 20 minutos, meia hora, e depois você quer morrer com aquilo que você fez. Você está entendendo? Mas é uma ira que mata. Se você não mata fisicamente, você mata com a língua, porque você fala o que não deve, mas você fala o que não deve. Aí, depois nós temos ergos. O que é ergo? Ergo é mau humor. Quem aqui é mal-humorado? Levanta a mão. Levanta alto. Só? Eu acho. Quem aqui é queixoso? Levanta a mão. Renato. Cadê o Renato? Renato está muito bem. Mas olha, teu pastoreio dos irmãos aí, mas está muito bom. Lá também é assim, Romeu? Mais ou menos? Em Minas, no Paraná, já não é tão assim. Meus irmãos, nós temos ira. A ira e o medo estão mais presentes dentro de nós do que a gente pensa, né? E aí nós temos irmãos que são queixosos, que são mal-humorados, que são críticos. Isso daí é ergos. Aí nós temos parorgizo e eritizo, que tem o mesmo sentido. Qual é o sentido? Provocar a ira. Então você não está gerando uma ira necessariamente, mas você está instigando aquela ira. Sabe aquele tio que passa perto de você e faz assim na tua orelha? Quem aqui já teve tio assim? Que dá um tapão na tua nuca? Sabe aquele tio inconveniente? Esse é o sentido de provocar a ira. Então, se o filho for provocado a ira, nós estamos treinando ele em quê? Nós estamos treinando ele no desânimo. É o ensino das Escrituras. Você está produzindo um filho que na vida adulta vai ter traços depressivos. Então, o que eu estou concluindo? Que uma parte dos deprimidos aqui dentro, eles foram treinados na infância, nesta emoção. É o ensino das Escrituras. Quando eu estava estudando essa porção, Deus é muito maravilhoso. Eu estava estudando e aí eu estava atrás do quê? Senhor, se cada emoção é formada por um pensamento, qual é o pensamento do desânimo? Qual é o pensamento? E eu bati cabeça. Senhor, me esclarece. E eu não consegui achar. E eu fucei, e não consegui achar. Então a tristeza é produzida pelo pensamento da perda. A ansiedade é produzida pelo pensamento do futuro ou do desempenho. A irritação é produzida pelo pensamento da insatisfação, especialmente pela insatisfação. E vai por aí afora. Mas e o desânimo? Aí o que aconteceu? Um amigo, ele perdeu a mãe. E eu acompanhei ele, um amigo não cristão. Ele perdeu a mãe e ele me ligou. César, você não vem dar uma palavra aqui no velório? Eu falei, ô meu irmão, claro que eu vou. E a esposa desse homem, ela é deprimida. Já melhorou muito, mas ela tem uma depressão crônica. Pela graça de Deus está fora. Olha a experiência que Deus me deu. Fui lá, falei no velório, o irmão, ele ficou muito agradecido. Aproveitei e evangelizei ali. Levei o Senhor da maneira que eu podia, que eu sei fazer. No dia seguinte ele me liga. Aliás, eu liguei para ele. E daí, meu irmão, como é que você está, rapaz? Como é que foi
a noite, o dia. Ele falou: César, muito obrigado pelo que você fez, eu estou muito bem, mas minha esposa não está bem. Aí eu falei: tá bom, vou ligar para ela. Liguei para ela, e ela abatida. Ela abatida. O Senhor abriu o meu entendimento. Fui falando com ela. Ela foi falando: então, César, no velório não foi ciclano, não foi fulano, não foi beltrano, foi um velório pequeno. Eu senti tão desrespeitada. Os amigos não foram, não estavam lá, todos estavam sabendo disso. Você foi, graças a Deus. A Sara foi comigo. A gente ficou o velório todinho acompanhando eles. Eu percebi que não tinha gente. A gente ficou o velório todo, do início ao fim, acompanhando eles até o caixão descer na sepultura. E aí olha o que ela me diz: eu estou acabada, eu estou deprimida, mas o meu marido me disse o seguinte: querida, você está vendo quem não foi, e você não está vendo quem foi. Aí o Senhor falou comigo: o pensamento da depressão é o pensamento da falta, não é da perda. É muito próximo. Por quê? Porque a tristeza vem antes do desânimo. Então você tem perda envolvida, mas a ênfase que existe na mente daquele que desanimou é a ênfase da falta. E queridos, todos nós temos falta de coisas, mas todos nós temos uma riqueza de suprimento do nosso Pai Celeste. Só que os nossos olhos, na infância, são ensinados a ver o que falta. Lembra da nota que eu falei? Nossa, que nota boa, está quase em 10, né? Faltou 1. Tirei 9, mas faltou 1. Repete isso numa mente humana. Ele desanima. Ele acha que a vida não lhe é favorável. Ele acha que Deus não está sendo favorável. Então o pensamento infantil que vai ser produzido de uma ou de outra maneira é o pensamento da falta. E isso precisa ser trabalhado nos nossos lares, porque se não for, nós estamos produzindo filhos. A Bíblia está dizendo, nós estamos produzindo filhos que vão ficando abatidos, e aí não tem vigor emocional para enfrentar as agruras, as dificuldades da vida. Pois bem, pais, não provoquem a ira dos filhos, para que não fiquem desanimados. O que um pai faz que pode provocar a ira do filho? Queridos, eles me deram 1h15. Eu tenho 14 minutos, só que eu vou entrar no horário do almoço. Tudo bem? Tá? Porque senão eu me espremo demais. O que os pais fazem que irrita filho? Primeira coisa, falta de tempo. Não dar tempo suficiente para o filho irrita o filho. Quem aqui trabalha muito, pai ou mãe? Vai faltar tempo. Vai faltar tempo. A primeira coisa que expressa amor é tempo. Com amor eterno eu te amei. Nos ensina Jeremias 31:3. O amor dele é sempre eterno. Não tem início, não tem fim. Ele nos amou antes
da fundação do mundo. Ele chamou Jeremias quando Jeremias estava no ventre da mãe dele e nem nome tinha. Porque ele extrapola o tempo nosso, que nós contamos. O tempo dele é diferente. O kairos dele é diferente do nosso cronos. Ele nos vê sempre, de eternidade a eternidade. Ele é nosso Pai. Ele nos chamou, Ele cuidou, Ele escreveu uma história. Mas, meus queridos, nós aprendemos sobre Deus Pai com os pais terrenos. Faltou tempo, gera desânimo. Vocês estão entendendo? É tão interessante, eu não atendo crianças diretamente. Mas, alguma pessoa precisa de uma necessidade, traz teu filho aqui no consultório, deixa ele aqui. Enquanto a gente conversa, eu vou observando a criança. Não importa o problema que você me trouxer, a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte: vamos fazer uma coisa, para tudo, e eu preciso de 10 dias de um tempo concentrado na criança. Dali 10 dias eles voltam sem o problema. Porque o que está faltando? Tempo. Primeira coisa que irrita filho: tempo. A falta do tempo. Segunda coisa que irrita filho: falação demasiada. Quem aqui fala muito? Levanta a mão. De novo, só. Quem aqui fala muito na cabeça do filho? Levanta a mão. Gente, enche. Cansa. O que Jesus falou, nós lemos em 10 horas, os 4 evangelhos. O que ele falou e fez. Em 10 horas você lê, e dura 2000 anos, porque não é pelo muito falar, não é pelo muito falar. Gente, quem aqui é perfeccionista? Levanta a mão. Gente perfeccionista é gente chata. Me perdoem. O perfeccionista, ele é chato. E eu vou te dar a prova bíblica de que ele é chato. De que nós somos chatos, porque eu fui perfeccionista. Diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. A gente explica tudo que a gente faz. Filho, deixa eu te explicar por que o chinelo tem que ser guardado em tal lugar. Bastaria guardar, mas tem que explicar, porque o perfeccionista faz isso. Então, o que falta em alguém que fala muito? Falta quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você falar demais, falta quietude. E a quietude é essencial para o desenvolvimento. Vou te dar algumas provas disso. Uma criança, tem períodos no processo de criança aí, até seus 9, 10 anos de idade, em que a criança dorme muito. O que os pediatras dizem? Deixa dormir, porque ele está crescendo. A quietude é essencial para o crescimento até no corpo físico. Vocês lembram do Salmo 131? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada. O que é uma criança desmamada? Se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. O silêncio é essencial para o crescimento, porque pelo silêncio nós contemplamos, nós entendemos. Vocês lembram do Salmo 19? Deus falando pelo silêncio, porque o silêncio fala. Então
Então, se você falar demais, você sobrecarrega o ouvido, você cansa a criança. E o que falta? Faltou quietude, porque a quietude é essencial para o crescimento da criança, para não irritá-la. O que mais que irrita? Atrito conjugal. Atrito conjugal. Que pais aqui que brigam? Levanta a mão. Irmãos, o amor tudo crê. Deixa eu corrigir meu coração. Eu estou brigando entre o amor e a experiência. Pelo amor eu tenho que crer. Então o amor tudo crê. Vamos lá. A experiência diz que é mais gente. Seja briga aberta, briga velada. Se você tiver um filho perceptivo, existem dois tipos de criança que nós temos que cuidar. Uma que é sensível, tem uma necessidade maior de afeto. Quem aqui é assim ou tem filho assim? Levanta a mão. E tem criança que é perceptível, ela é ligadaça. Ela tem 50 antenas na cabeça. Quem é assim ou tem criança assim? Levanta a mão. Presta atenção. A criança sensível ou perceptível ou adulto é um sofredor. Porque ele percebe mais coisas do que ele suporta. Então, se uma criança perceptiva vê os pais sem conversar, uma briga velada, o que ele vai fazer? Ele vai começar a pensar: será que meus pais vão separar? Atrito conjugal provoca irritação e vai provocar desânimo. O que está faltando? Está faltando paz. Por que você acha que a Bíblia diz em 2 Pedro: empenhai-vos em alcançar a paz? Por que você acha que o salmista diz: orai pela paz? Por que você acha que Isaías vai dizer que o fruto da justiça é paz e repouso para sempre? Porque na paz a criança consegue crescer e ser edificada. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, o ambiente pacífico é um ambiente de um crescimento normal. Gente briguenta faz fazer falta a paz. Vou contar um exemplo que vai ocorrer. Com muitos dos irmãos aqui já foram assim ou têm filhos assim. Um casal muito culto. Uma médica e um advogado extremamente bem-sucedidos. Os dois. Queridos, católicos, procurando Deus, e eu aproveitando e falando de Deus para eles. E aí, o marido vira e me conta assim: César, 7 anos a criança. César, cheguei em casa esses dias com meu filho, minha esposa não tinha chego, e pus a minha bolsa em cima do balcão da sala de estar. Meu filho virou para mim e falou: papai, guarda a bolsa em outro lugar, porque a mamãe está para chegar. Se eles não corrigissem, eu teria mais um paciente, que seria aquela criança. Porque aos 7 anos de idade ele está procurando solução para o atrito do casal. Quantos aqui não viveram isso? Quantos aqui não mediaram briga de pai e mãe? Quantos aqui não se sentem abatidos hoje? Porque desde muito cedo faltou paz. De novo, o atrito conjugal está sobrando guerra, mas está faltando o quê? Porque qual é o pensamento do desânimo? O pensamento do desânimo é o pensamento da falta. Faltou paz. Os irmãos estão entendendo? À noite eu concluo. E aí a gente avança. Curva sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Espírito de Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dos nossos filhos.
e ajuda-nos a levar cativo todo pensamento de falta. Abre os nossos olhos para que a gente veja o que o Senhor tem trazido para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.